querido amigo, querida amiga, quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. É um carinho muito grande, mais uma vez, poder estar com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E dando continuidade do nosso tema, falando sobre a lei de Deus, sobre a lei moral. Esse assunto que é um assunto muito discutido hoje em muitas igrejas. Mas nesse estudo você vai entender por que muitas igrejas não aceitam este assunto. Antes de nós estudarmos a Bíblia, eu quero convidar você para a gente orar. E eu quero fazer um convite especial aqui nessa oração que vamos fazer, antes de estudarmos a Palavra de Deus, que você inclua na sua oração, intercedendo, pedindo a Deus por essas pessoas que têm sido atingidas por essa chuva. Como você pode perceber, nós estamos sofrendo esse grande impacto, onde nós temos aí presenciado essa quantidade de chuva, que infelizmente tem aí atingido muitos lugares, e há muitos lugares que tem pessoas que têm perdido suas casas, têm ficado desabrigadas, e vamos pedir a Deus que Deus esteja no controle dessa situação e que Deus possa cuidar dessas pessoas que têm sido atingidas por essa chuva. Vamos lá? Vamos orar então? Senhor Deus e querido Pai, nós podemos perceber que nesses últimos dias estamos passando por momentos difíceis, mas a Tua Palavra diz que isso era apenas o princípio das dores, mas tudo isso são os sinais que apontam de que o Senhor está cada dia mais próximo de voltar. Mas eu quero pedir, meu Pai, em oração, que o Senhor venha cuidar dessas pessoas que de algum momento têm sido atingidas por esta chuva. Pessoas que estão sem casa, pessoas que perderam tudo. Que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas para cuidar dessas pessoas. Nós não podemos reclamar, Senhor, de nada do que está acontecendo. Nós sabemos que muitas coisas que estão acontecendo são consequências do ser humano, dos seus atos. E infelizmente nós acabamos, que neste meio, acabamos sendo atingidos por essas consequências. Mas eu quero pedir, meu Pai, que em meio a essas dificuldades e provas, possamos estar firmes, com a nossa fé viva, preparados, porque o Senhor disse, olha, quando ouvi falar dessas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então é isso que devemos fazer, Senhor, erguer a cabeça e nos prepararmos, porque o grande dia se aproxima. Nesse momento, quero te pedir que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender mais uma vez o estudo de Sua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, então, peguem aí sua Bíblia e vamos dar então continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Muito bem, a lei de Deus. Hoje a lei de Deus, o estudo dos 10 mandamentos, é um estudo que hoje muitas denominações e religiões não aceitam. Não aceitam a lei de Deus. Falam que foi lei de Moisés, diz que essa lei foi abolida, mas nós já estudamos aqui e nós vimos de que a lei que foi abolida não foi a lei dos 10 mandamentos, foi a lei cerimonial, a lei de sacrifício. E quando alguém usa da lei cerimonial para dizer que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, é porque essa pessoa ela não estudou a Bíblia. É porque ela não soube interpretar a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Uma vez Jesus repreendeu alguns líderes da época ao dizer o seguinte, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Até hoje vivemos esse tempo onde existem líderes religiosos que erram por não saber examinar as Escrituras. Nós precisamos deixar, queridos, que a Bíblia ela seja nossa própria intérprete. Nós não precisamos querer dar uma mãozinha na palavra de Deus, porque ela tem todas as respostas que nós precisamos saber. E o estudo que nós estudamos sobre a lei moral, nós vimos dentro da palavra de Deus de que a lei não foi abolida. Nós vimos vários textos mostrando ali Deus exaltando a palavra de Deus e confirmando a lei. Então a lei não foi abolida. Paulo ele não aboliu a lei. O próprio apóstolo Paulo disse que nós não anulamos a lei por conta da fé. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. A lei ela está andando junto com a fé. E quando nós obedecemos a lei, é um ato de fé. E já falamos aqui também que a lei representa o amor.
o amor para com Deus e para com o próximo. Agora, por que essa lei que o próprio apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas, de que a lei de Deus ela é santa, né, e justa e boa, por que que hoje muitas denominações não aceitam a lei de Deus? O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, em Romanos 7,12, de que a lei é santa e o seu mandamento é santo, justo e bom. Como eu posso dizer que algo que é justo e bom, dizer que Deus aboliu ou que não é válido? O próprio salmista Davi disse que a lei de Deus, ela é a verdade. Lá diz, tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Muito bem. Segundo a Bíblia, segundo a própria palavra de Deus, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus? O que foi predito por Deus que aconteceria nos nossos dias, de que a lei de Deus seria jogada por terra? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir aqui. No profeta Daniel, no capítulo 8, o próprio Deus, através do seu profeta, ele predisse o que aconteceria no futuro com a lei de Deus. Olha para o versículo 12 do capítulo 8, diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 12, aqui a Bíblia fala, se você pegar todo o texto, está dizendo que a palavra de Deus seria jogada por terra. Um poder se levantaria. E esse poder é representado no livro de Daniel por um chifre pequeno, que surgiu entre 10 chifres do quarto animal da profecia de Daniel capítulo 7. Esses 4 animais, que eram um leão, um urso e um leopardo, e um monstro terrível e espantoso, eles representam reinos, impérios. O leão, Babilônia; o urso, Medopérsia; o leopardo, a Grécia; e o monstro terrível e espantoso, Roma. Porque besta, a qual muitas religiões têm medo, besta representa um animal. E de acordo com Daniel capítulo 7, verso 17 e o versos 23, vai dizer que esses animais ou bestas representam reinos ou reis. Reino e reis. Babilônia era um reino e o seu imperador, rei, era Nabucodonosor. O urso representa um reino da Medopérsia e o seu rei era Dario. Assim é o leopardo, como a Grécia, e o seu rei era Alexandre o Grande. Quando você vai para o quarto animal, você tem ali o Império Romano. E a partir do Império Romano surgiram aí vários imperadores. Esse chifre pequeno, na profecia bíblica, ele representa um poder. E esse poder é representado por Roma. Roma se levantou e pisou na verdade de Deus. Derrubou a palavra do Senhor. Esse estudo, falando sobre o chifre pequeno, aqui em Daniel, vai ser um dos estudos que nós vamos começar aqui também, quando nós entrarmos falando sobre os estudos do livro do profeta Daniel. Vamos falar muito sobre esse assunto, a gente vai entender bem melhor, detalhado esse assunto. Quando nós estudarmos sobre o livro do profeta Daniel, vamos estudar os 12 capítulos do livro de Daniel. É uma nova série que vamos começar aqui também. E eu convido você a participar também deste curso bíblico falando sobre o livro do profeta Daniel. E a Bíblia diz, no versículo 12, né, que o exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. A Bíblia diz que esse chifre, esse poder, ele pisaria na verdade, ele jogaria a verdade de Deus por terra. E o que é a verdade? Nós temos 5 textos na Bíblia que representam as 5 colunas da verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Essas 5 colunas da verdade,
esse poder pisaria, jogaria por terra. Ele jogaria a verdade de Deus por terra. E olha só agora para o capítulo 7. E o capítulo 7, versículos 25, diz assim, olha o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se refere a anos, de acordo com a Bíblia. Então, se você tem um tempo, você tem um ano. Então, aqui nessa profecia, você teria aqui 3 anos e meio. Ou seja, foram 3 anos e meio de supremacia papal, de perseguição por parte do Império Romano. E aqui esse chifre representa o poder papal, o poder que perseguiu os cristãos. Roma, em suas 2 fases, pagã e papal. Esse poder, representado pelo chifre pequeno, que sai do 4º animal, que representa Roma, esse poder perseguiu os cristãos na Idade Média. E você conhece muito bem essa história, onde muitos cristãos foram mortos, um deles jogados no Coliseu Romano, outros queimados em praça pública. Nós temos o próprio Cristo, que foi crucificado por parte do Império Romano. E assim por diante, perseguiram também os apóstolos, os seguidores de Jesus. E esse poder, ele pisaria na verdade de Deus. E a Bíblia diz que ele mudaria os tempos e a lei. Muitas coisas nos nossos dias foram mudadas, foram distorcidas. O calendário foi mudado, a lei de Deus dos 10 mandamentos também foi mudada por esse poder pagão religioso que mudou os tempos, que mudou a lei de Deus, e você vai entender por quê. Então a verdade de Deus seria jogada por terra. É por isso que hoje as pessoas não aceitam os 10 mandamentos, porque essa verdade seria pisada, seria jogada por terra. Um poder antagônico se levantaria e pisaria nessa verdade. E hoje muitas denominações têm seguido têm seguido a esse poder. Têm praticado os ensinos que esse poder ensina, que a verdade dos 10 mandamentos, que a lei de Deus foi abolida, foi anulada. E os 10 mandamentos seriam alterados, porque houve uma mudança. Porque mudaria os tempos e a lei de acordo com a Bíblia, e você vai entender por que os 10 mandamentos foi mudado. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. O que os homens então fizeram com essa verdade, queridos? Romanos capítulo 1, versículos 25. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha só o que diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que é que fizeram com essa verdade? Mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura em lugar do Criador. É isso que hoje muitas denominações têm feito. Mudado a verdade de Deus. Pisado na palavra do Senhor. E sabe o que muitas pessoas têm feito? Têm seguido a criatura. É o que diz o texto. Quando a Bíblia fala de criatura, está falando de ser criado. Eu sou uma criatura, porque nós somos criação de Deus. E o que é que as pessoas têm feito? Têm deixado de dar ouvido à verdade para ouvir as fábulas, para ouvir as mentiras. E as pessoas têm seguido a criatura. Procura obedecer ao homem ao invés de obedecer à verdade, à palavra do Senhor. E é isso que eles fizeram. Mudaram a verdade que era de Deus em mentira. E hoje muitos têm seguido a criatura em lugar do Criador. Olha que perigo, queridos. Olha que coisa gravíssima a palavra de Deus está apresentando. E não estou falando de mim, não. Estou mostrando dentro da palavra de Deus. Dentro da Bíblia. A palavra de Deus é ligada com a história. A Bíblia fala e as histórias confirmam os fatos que a Bíblia tem falado. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus
O que é que as pessoas têm trocado hoje pelos mandamentos de Deus, pela palavra do Senhor? Olha o que diz o capítulo de Marcos. Evangelho de Marcos, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir dos versículos 6 a 9, que diz assim, acompanhe comigo. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha só, queridos, como a palavra de Deus tem apresentado. Olha o versículo 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. As pessoas têm seguido tradições. Pessoas têm seguido mandamentos de homens. É o que diz a palavra do Senhor. Pessoas que deixam de seguir o mandamento de Cristo para seguir os mandamentos de homem, preceitos de homem, tradições de homens. Até quando, meu irmão e minha irmã, você vai ficar seguindo tradições de homens, ensinamentos de homens? Até quando você vai permitir isso na tua vida? Até quando você vai aceitar ficar dentro de um centro religioso aonde há líderes que estão pisando na verdade do Senhor? Em dizer que o mandamento de Deus foi abolido, que a lei do Senhor que é eterna, pura e santa e perfeita, que será a norma do juízo. Até quando você vai ficar em um lugar aonde as pessoas têm distorcido a palavra do Senhor? Até quando você vai continuar seguindo o homem ao invés de seguir a Deus? Querido, nós temos que seguir a palavra. A palavra é a única regra de fé. Mas o que acontece hoje? As pessoas têm seguido homens. Parece aquela manada de bois, já viram? O boi balança o rabo e está todo mundo seguindo. Aonde a manada vai, você está indo atrás. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão seguindo. Para onde a multidão vai, ele está seguindo. Toma cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem ser verdade, mas o final é a morte, queridos. A palavra diz como um cego poderá guiar um outro cego, ambos cairão no buraco. Queridos, é a palavra de Deus que está dizendo isso. E olha o versículo 13, continua dizendo assim, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É isso que tem acontecido hoje, queridos. O homem está ensinando o que ele quer ensinar, o que vem da cabeça dele. É por isso que hoje as pessoas se questionam por que tem tantas religiões, por que uma religião prega isso, por que outra religião prega isso. É isso aí, essa confusão babilônica que está acontecendo. É porque um homem quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de um jeito. Ele não quer fazer o jeito que Deus manda fazer. Ele não quer fazer o que Cristo mandou fazer, ele quer fazer o que ele acha que tem que ser. Porque hoje eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus, preste bem atenção, há muitas pessoas que estão usando o cristianismo para se beneficiar. E tome muito cuidado com isso. Coitado desses que estão fazendo isso, porque o juízo há de vir. E se essas pessoas que usam do cristianismo para se beneficiar em cima de outras pessoas, Deus está vendo tudo. E a hora deles vai chegar. E ai daqueles que foram compactuantes. E ai daqueles que sabiam que era errado, que podiam mudar, que podiam fazer a diferença, pagarão junto com eles. É assim, meu querido. É assim. E continuando, vamos lá. O que é mais importante para Deus? Diz a palavra. Atos capítulo 5, versículos 29. Atos capítulo 5, versos 29, onde nós lemos o seguinte. Atos capítulo 5, versos 29, nós lemos assim. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Preciso falar mais alguma coisa? Não. O apóstolo Pedro já falou tudo o que você precisava saber.
Importa obedecer a Deus e não aos homens. Se o homem falar aquilo que não está na Bíblia, ele não deve ser seguido. Não deve ser seguido. Se ele falar o que está na Bíblia, aí a gente pode dar um crédito para ele. Mas se ele falou o que não está escrito, ou que não condiz com a palavra do Senhor, então você tem que ficar com a Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 14, que vai dizer assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha isso aqui, meu irmão, é sério, hein? Não dê crédito a homens que não seguem a verdade, mas que só pregam fábulas e mentiras. Cuidado, obedeça a Cristo, obedeça a Deus. No dia do juízo, ninguém vai interceder por você. Não é líder, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é presbítero, não é ninguém que vai interceder por você. É você sozinho. A Bíblia diz que cada um de nós vamos prestar conta do que fizemos aqui. Cada um de nós temos algo a prestar contas a Deus. Não é ninguém que vai prestar conta por você. Não. É você e Deus. Ah, se eu não fiz porque eu segui o meu líder. Ah, porque eu confiei no meu líder. Não. A Bíblia diz que Cristo é o nosso pastor. É o verdadeiro pastor. Devemos respeitar, sim, as autoridades quando elas estão andando em conformidade com a Bíblia. Mas se essas autoridades não estão andando com a palavra de Deus, em conformidade com o que Cristo quer que façamos, então eu sigo o que Pedro falou. Eu prefiro obedecer a Deus. Porque eu disse, queridos, que esse poder que se levantou, que perseguiu os cristãos e que pisou nessa verdade e que ela prosperou e que mudou os tempos e a lei, cai por parte do Império Romano, que hoje é a Igreja Romana. O poder papal que mexeu na verdade, distorceu a palavra do Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos, e você pode até pesquisar aí, eu tenho aqui os 10 mandamentos da Bíblia e eu tenho os 10 mandamentos segundo o catecismo da Igreja Católica Romana. E você vai perceber que entre esses dois mandamentos, essas comparações, você vai ver que há uma distorção. E lembra que nós lemos que mudaria os tempos e a lei? O primeiro mandamento da Bíblia, da palavra do Senhor, diz no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso está registrado em Êxodo 20, versos 3 ao verso 17. No catecismo, o primeiro mandamento está assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra lá que nós falamos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que tem a ver com amor a Deus. Aí fala sobre o amor ao próximo como a ti mesmo, tem amor com o nosso próximo, né? Mas eles colocaram aqui como o primeiro mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus na Bíblia diz: não farás para ti imagens de escultura e não adorarás. Já no catecismo, o segundo mandamento diz: não tomar o seu santo nome em vão. Ou seja, eles tiraram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de santos, imagens, ídolos. E não é isso que eles fazem lá? Não ensinam que devemos adorar os santos, imagens de escultura? É por isso que eles tiraram aqui da lei de Deus. Eles trocam o verdadeiro Deus por criaturas mortas e que nem podem fazer nada por você. Com todo respeito, pessoas como pessoas que tiveram um papel muito importante nas Escrituras, mas que hoje estão mortas. E a Bíblia é clara em dizer: eles não podem fazer mais nada. Já estudamos isso aqui, já falamos isso aqui sobre os mortos, que eles não podem voltar à vida e nada podem fazer. É as Escrituras, é a Bíblia que diz. Nós temos que adorar o único santo, Deus vivo e eterno. É Jeová, o Deus triuno. Só Ele merece, é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória.
O próprio anjo, lá em Apocalipse, quando João ali se deparou com o anjo, ele se prostrou os joelhos no chão para poder adorar o anjo. E o anjo disse assim, não faças isso, pois eu sou conservo seu. Adore somente a Deus. O anjo rejeitou aquela adoração. Por quê? Ele sabia que a adoração é só a Deus. Nenhum anjo pode ser adorado. Pedro, ao se deparar com Cornélio, também fez a mesma coisa. Foi se joelhar para poder adorá-lo. E ele disse, não faças isso. Não, adore só a Deus. Ele também rejeitou aquilo. Então, queridos, foi anulada esse mandamento. Foi anulado. E é o que eles praticam lá. Eles distorceram, lembra? Tradições de homens, ensinamentos de homens. O terceiro mandamento da Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No catecismo está guardar domingos e festas. Essa crença da guarda do domingo como dia de santo, dia da família, veio do catecismo. Veio da igreja romana. E eles já vêm pregando sobre isso há muitos séculos atrás. Há muitos anos atrás. E que muitas igrejas aderiram até hoje. Mas esse ensinamento veio deles. E aqui está, do guardar domingos e festas. Que eles dizem ser o dia santo, um dia de guarda. E é um dos assuntos que vamos falar aqui também. Sobre isso aí, sobre a guarda do sábado e domingo. Por que que hoje houve essa mudança? E o quarto mandamento vai falar o contrário, dentro da Bíblia. Êxodo 20 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então o sábado foi estabelecido por Deus, desde o Gênesis, desde a criação, como dia santo, um dia de guarda. E o quarto mandamento deles, do catecismo, está lá, honrar pai e mãe. E o quinto mandamento da lei de Deus na Bíblia está, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ou seja, eles fizeram uma troca. De um ele substituiu para o outro, de outro eles tiraram. E o quinto mandamento deles está lá, não matar. O sexto mandamento da Bíblia diz, não matarás. E o sexto deles, do catecismo, diz, não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento da Bíblia diz, não adulterarás. Do catecismo está, não furtarás. O oitavo está dizendo, não furtarás, da Bíblia. Do catecismo está, não levantar falso testemunho. No nono mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No catecismo está, não desejar a mulher do próximo. Já no último 10º mandamento, diz, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo e nada do que pertence ao teu próximo. E no 10º do catecismo, diz, não cobiçar as coisas alheias. Eles pegaram do 10º mandamento, do último, e resumiu eles em 2, colocando aqui no 10º deles e no 9º mandamento do catecismo, que é não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. E esses 2 mandamentos, eles estão todos em um só, no último mandamento. E eles dividiram em 2. Queridos, percebe a gravidade da situação? Consegue entender como chegamos a esse ponto? O mundo, irmãos, chegou a esse ponto ignorado que nós estamos vivendo. Onde você está vendo pessoas pisando na verdade. E Apocalipse 22, versículos 18, nós diz que não devemos nem tirar, nem acrescentar nada na Bíblia. E ai daquele que fizer isso. E há homens, queridos, que estão acrescentando na Bíblia. Há pessoas que estão tirando da Bíblia. E isso é muito grave. Querido amigo e amiga, eu quero terminar essa mensagem deixando um apelo para você. Olha, eu não estou aqui para criticar você, nem julgar você no que você faz. O que eu não posso deixar é de mostrar a verdade. E às vezes até deixar a minha indignação em relação a muitas denominações que têm feito isso. A Bíblia diz que aquele que me negar perante os homens, ele o negará perante o Pai. Eu não posso negar a Cristo perante ninguém. Eu não posso negar a verdade da tua palavra. Mas eu quero deixar um apelo para você, meu irmão, nesse momento, minha irmã, é que você precisa crer nos 10 mandamentos, na vigência dos 10 mandamentos. É a Bíblia que diz, não sou eu, é a palavra que está ensinando.
você vai perceber que tudo que eu tenho mostrado para você até aqui é o que diz, o que está escrito, é assim diz o Senhor. Eu não estou falando nada de mim, querido. A Bíblia não pode entrar em contradição. E você precisa de todas as maneiras rejeitar as tradições humanas. Você precisa, meu querido e minha querida, rejeitar os ensinamentos de homem. É preciso abrir a Bíblia, voltar para a Bíblia, voltar a ouvir a voz de Cristo e não a voz do homem. É preciso fazer isso. E eu não sei se é do seu desejo. Você quer seguir os mandamentos do Senhor? Quer seguir os mandamentos de Deus, que é perfeito, santo e puro? Você entende que os mandamentos não salvam ninguém. Ninguém será salvo porque guarda a lei. Mas a lei é a prova de amor que você tem para com Deus, em de obedecê-lo, em de procurar servi-lo e amá-lo. Ou seja, é a atitude do homem que foi salvo por Jesus. É a atitude da mulher que foi alcançada por Jesus. E se você hoje vive uma vida de salvo, então você precisa viver uma vida de obediência, de conformidade com a palavra do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus e querido Pai, nesse mundo que nós vivemos, sabemos que não é fácil ser cristão. Há muitas lutas, há muitas dificuldades. E sabemos que o diabo tem tentado usar falsas doutrinas, falsos ensinamentos para enganar as pessoas, para tirar as pessoas do centro. E ele é capaz de tudo porque ele usa a Bíblia. Ele usou no deserto para tentar o Senhor. Ele usou a Bíblia em muitos outros momentos e ele tem usado hoje através de homens que não se deixam ser guiados por Jesus. Não se deixam ser guiados pelo poder do teu Santo Espírito. Mas por favor, Senhor, que essa pessoa que tem estudado a palavra, que ela seja guiada pelo teu Santo Espírito, que ela seja iluminada, que a palavra de Deus, que a lâmpada, venha iluminar os teus caminhos. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e continue a guiar-nos nos teus caminhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, sua caminhada e que você possa ser um homem ou uma mulher muito feliz ao lado do Senhor Jesus. Um forte abraço e até lá.